Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Peço perdão que ontem seria o dia da minha live, às 20h30, que toda quarta eu faço live, mas a agenda de candidata tá uma correria, uma loucura total, graças a Deus. Tenho visitado bastante bairros, conversado com as pessoas. E ontem tive uma agenda em Jacarepaguá, conversei com moradores na freguesia, no bairro do Anil, e por isso eu não pude estar com vocês ontem à noite. Oi, Pietro, muito bem-vindo, meu querido, viu? Você e sua família, bem-vindo à minha live para participar comigo, para ouvir um pouquinho sobre as minhas bandeiras, as minhas propostas. Então, com essa mudança, né? Como eu falei com vocês, nesse período de campanha, é, pode mudar, né? O dia da live, né? O dia que eu faço normalmente a oração, mas eu vou sinalizando para vocês aqui, tá bom? O importante é ter vocês pertinho de mim para a gente poder, vocês irem acompanhando o meu trabalho nas através das redes sociais, né? E a gente interagindo com os amigos, conversando com as pessoas e entender exatamente o que as pessoas esperam, né, dos candidatos, né, dos vereadores. E sabe uma coisa interessante? Foi feita uma pesquisa recentemente e que mais de 50% da população falou que espera que os candidatos sejam honestos. Olha a importância da gente avaliar bem quem nós vamos escolher para nos representar na Câmara dos Vereadores, para nos representar junto ao Executivo. Olá, mãezinha entrou, oi, Eda, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. E aí, oi, Reilane, bem-vindas. O pessoal tá chegando devagarinho. Cleito, meu primo lindo, lá do Maranhão, de Viana. Que show! Bom, gente, eu queria, para começar, falar com vocês um pouquinho, para tirar a dúvida, né? As pessoas muitas vezes confundem qual é o papel do vereador. E eu tenho visto isso nas ruas, né? Conversando com as pessoas. Eu entendo que a primeira missão, né? O primeiro dever, né, de um candidato é ouvir. A gente tem que ouvir com atenção o que as pessoas desejam, o que as pessoas necessitam, né, de melhora para a cidade. E aí sim, o que é de alcance do legislativo, a gente tomar a devida providência, e o que não for, a gente cobrar do executivo, que esse é o papel. Então a gente tem que saber exatamente qual é o papel do vereador. O que o vereador faz? O vereador está ali para representar você. Ele é a pessoa mais, é o político mais próximo do cidadão, né? Então, ele tem que ter uma política de gabinete aberto para receber as pessoas, receber cada cidadão que precisar, né, levar uma demanda, uma necessidade do seu bairro, né, de repente um representante de uma associação de moradores, empreendedores, né, pessoas da área de cultura, que procurem os seus vereadores, né, às vezes é problema com relação ao meio ambiente, para levar as demandas da área para que esse vereador ele vá fiscalizar. Essa é a principal, né, a missão do vereador. Ele tem que fiscalizar o que o executivo está fazendo, né, para poder atender, né, e a necessidade, enfim, a demanda que foi solicitada pelo cidadão. Então, fora isso, a questão da legislação, né, fazer políticas públicas, e como eu sempre falo, com um olhar voltado para o cidadão carioca, voltado para as pessoas. Por que eu falo política mais humanizada? Eu sou formada em gestão de recursos humanos e eu escolhi fazer RH porque eu sempre tive uma preocupação com o ser humano. Então, quando eu fui trabalhar nas empresas por onde eu passei, a minha preocupação era sempre em trazer um desenvolvimento dessa pessoa, desse profissional, né? Tirar ele do estado A e levar até o estado B, como a gente fala em coach, né? Eu também sou coach, né? Trabalho mais até com coach família, né? Dando orientação, né? Um suporte para os casais. E então eu tenho essa experiência e esse cuidado,
né? Eu sempre tive esse olhar voltado muito para o ser humano. Já fiz muitos trabalhos voluntários. Olá, Rian, tudo bem? Boa noite. Shirley, que chegou agora também, boa noite. Então, assim, eu sempre me coloquei muito à disposição para fazer trabalhos voluntários, trabalhos que realmente agregassem na vida das pessoas. Já fiz parte do projeto, uma querida professora que eu tive, Lourdes Sintra, que no final do ano a gente fazia um trabalho lindo com chegada de Papai Noel para as crianças, lá no Morro do Macaco. Já participei da JMJ, que é a Jornada Mundial da Juventude. Trabalhei, eu gosto de falar quando é da igreja, né? Eu sou católica, eu faço parte há 15 anos da pastoral familiar da minha comunidade. Eu com meu esposo coordenamos há 4 anos o curso de noivos, preparando famílias, né? E você é esposa do Pietro, Shirley, bem-vinda, Deus te abençoe, viu? Obrigada pela sua parceria, pela atenção de vocês. Vocês são bênçãos de Deus. Muito obrigada. Então, eu como membro da Pastoral Familiar, antes disso, eu cheguei a trabalhar, eu costumo falar servir, né? Porque quando a gente está na igreja, não é legal falar assim, tô trabalhando. A gente até fala pelo hábito da forma de falar, o costume. Mas quando a gente se coloca a serviço de Deus, é serviço, né? Não é trabalho. A gente faz com prazer. E eu estive um tempo com os apenados, né? É um serviço que tem na minha paróquia, que eles fazem visita a presídios para dar assistência. Eu diretamente não ia aos presídios. O meu trabalho, eu fazia parte da equipe dos apenados, mas o meu trabalho era justamente acolher, às vezes, moradores de rua que queriam se recolocar no mercado de trabalho, queriam uma oportunidade, né, para trabalhar, mulheres que a vida levou elas por outros caminhos, procuravam para poder tomar, né, voltar a ter a sua dignidade. E aí a gente fazia um trabalho com elas para inseri-las também no mercado de trabalho. E aí eu fazia análise de currículo, dava orientação para entrevista, né? A gente procurava ajudar no que fosse necessário, assim, para tentar recolocar lá no mercado de trabalho as pessoas que procuravam a gente. Então, esse é um dos trabalhos voluntários que eu já fiz vários, tá, gente? Estou lembrando aqui, aos poucos, estou compartilhando com vocês, para vocês entenderem, quando eu falo assim, por uma política mais humanizada, é porque os políticos esqueceram que o papel deles é servir o povo, né? Não é causa própria. Eu não estou entrando na política porque eu quero dinheiro, eu não preciso, graças a Deus, né? O Papai do Céu me abençoou, tenho um marido, uma família muito bonita, e graças a Deus não é esse o motivo que eu estou querendo entrar na política. As pessoas até ficam, Dani, você vai mesmo entrar na política? Eu falei, gente, alguém tem que olhar pelas pessoas. E eu estou me colocando à disposição. E se tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo, de São Francisco de Assis, que é, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, né? Aquele ambiente tão conturbado que a gente sabe, né, que tem sempre joguinhos, né, que eu seja luz para essas pessoas, né, que eu possa levar um pouco da minha alegria, da minha paz, da minha sinceridade e tocar o coração dessas pessoas para que aprovem projetos que realmente façam diferença para as pessoas. Então esse é o meu intuito entrando para a política. É a primeira vez que eu venho candidata. Eu nunca fui de política, né? É a minha primeira vez. Eu fui convidada, eu não procurei a política, eu fui procurada, como eu brinco assim, me acharam, né? Num evento que eu fiz para mulheres empreendedoras, eu recebi esse convite para conhecer o partido PSD, onde eu conheci inclusive a deputada Rosane Félix, uma mulher de garra, de fibra, faz um trabalho exemplar, né, no poder, na Câmara dos Deputados, né? Ela é maravilhosa, deputada da Câmara Estadual. Gente, eu acredito que a gente juntos vamos poder fazer muita coisa boa, viu? Tem muita coisa bacana, ela faz um trabalho belíssimo. E não só ela, como o deputado Hugo Leal, como outras pessoas maravilhosas que eu conheci no PSD. E por isso estou vindo para um partido que eu estou percebendo que eles realmente dão voz, dão oportunidade para as mulheres. Então, fazendo aí um pouquinho do resumo, né, do porquê que eu resolvi entrar na política. Deixa eu ver o que ele botou aqui. O Pietro já passou o momento do foco ser apenas o povo. Muita gente está sofrendo e tudo poderia ser melhor se houvesse essa sua preocupação com o povo. Verdade, Pietro, sem dúvida. A gente precisa resgatar isso urgente, é para ontem isso, né? Eu acredito que a gente pode fazer as coisas, que é possível mudar. Eu acredito, eu não perco a minha fé, não. Peço muito a Deus para dar sabedoria. A Rosane é sensacional, sem dúvida. Ela é maravilhosa.
Então, gente, para não perder o foco aqui das minhas bandeiras, que se deixar eu vou falando e a gente vai para outro caminho. A minha bandeira principal é a família, né? Então, o meu compromisso é com você, cidadão carioca. Eu quero estar atento aos direitos das mulheres, aos direitos das crianças, dos adolescentes, jovens, dos idosos, das pessoas com deficiência. Enfim, é por você que eu estou vindo candidata a vereadora. E dentro dessa bandeira da família que eu defendo, né, eu queria compartilhar com vocês um compromisso que eu firmei junto com a Rede Nacional em Defesa da Vida. Eu recebi o selo de compromisso com a vida e com a família. Já assinei esse termo em cartório, está registrado, que se eleita for, eu vou legislar em favor da vida, sempre a favor da vida, das duas vidas, do bebezinho, que é um ser inocente, e da mãe, sempre. Então, me comprometi com a Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família e com vocês que eu serei legisladora, eu vou legislar a favor sempre da vida, tá bom, gente? Então, eu queria compartilhar com vocês. Eu anotei aqui um passo a passo para não esquecer, porque tem tanta coisa que eu gostaria de compartilhar. E aí, uma coisa, assim, muito interessante que está acontecendo, que até na minha primeira experiência indo para a rua conversar com as pessoas, e eu sempre pergunto o que elas esperam, né, de um vereador, quais são as dificuldades, o que eles estão passando. E aí eu tenho recebido um feedback das mulheres, em especial, compartilhando comigo nas ruas as suas dificuldades, porque muitas são chefes de famílias, né? Muitas estão tendo até, inclusive, seus filhos deixar de estudar para começar a trabalhar cedo para ajudar no sustento dessa família, né? Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial também para amparar essas mulheres, né, que criam seus filhos com dificuldade. Eu sou filha, né, de uma mulher que meus pais se separaram aos 7 anos de idade e ela criou nós 3 sozinhas com muito sacrifício, vivendo da cultura, né? Por isso que uma das minhas bandeiras é a cultura. Então, gente, o Poder Executivo, né, tem que ter políticas públicas também voltadas, o Legislativo tem que fazer políticas públicas para que o Executivo, de fato, execute, né, que dê um suporte para essas mães. E isso envolve o quê? Envolve uma extensão da carga horária nas escolas. Ah, mas não tem verba, a gente não tem condições. Bom, o Luiz Lima já falou em fazer uma parceria com os clubes para ter alternativa de esporte. Mas será que não podemos fazer também parceria, de repente, com alguns cursos de tecnologia, com alguns projetos, algumas ONGs que já existem, né, que podem, de repente, a prefeitura ceder algum espaço para eles continuarem esse trabalho, para que as crianças tenham a oportunidade também de aprender sobre cultura, né, fazer uma aula de teatro, fazer uma aula de canto. Então são tantas, o universo é tão grande, tem tantos cidadãos aí com vários projetos bacanas e que a prefeitura pode fazer parceria para poder dar oportunidade para essas crianças, né, além dela ter a carga horária dela na escola, após ter um horário extra, porque ela estando envolvida nessas atividades, os seus pais podem trabalhar mais tranquilamente, porque imagina, com quem ficam essas crianças para esses pais trabalharem? A maioria deixa com os avós, quando tem os avós. Quando não tem, tem que contratar uma babá. Quem tem verba para pagar, né? Normalmente quem tem situação financeira que possa pagar uma babá, às vezes tem que deixar com a vizinha. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, né? Um olhar, ouvir essas pessoas e ver o que a gente pode fazer, né? E aí as pessoas falam assim, ah, Dani, mas quais são os seus projetos? O que você... Quais são as suas promessas de campanha? Eu falei, gente, olha só, eu não vou ficar fazendo promessa. Ah, se você votar em mim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Eu quero assumir um compromisso com você de respeitar o cidadão carioca. Eu quero assumir um compromisso com você. Eu vou lutar em defesa da vida, da família, dos direitos de cada cidadão, tá? Eu vou fazer de tudo que eu puder para poder atender as demandas da sociedade, para fazer um gabinete estratégico. Hoje eu recebi uma solicitação de um amigo me perguntando, Dani, no seu gabinete vai ter família trabalhando com você? Não, não vai ter. Isso é um compromisso, tá? Eu não vai ter família trabalhando.
a gente sabe que nepotismo não pode. Eu quero fazer um gabinete mais estratégico. Eu quero colocar pessoas que entendam de cada área. Eu não domino todos os assuntos, né? E ainda mais agora que eu tô chegando pela primeira vez, até quando a gente começa no primeiro emprego, né? A gente precisa conhecer a casa, como funciona, quem são as pessoas, é tudo novo. Então eu preciso de pessoas do meu lado que entendam de cada área. Então tem um profissional da área de saúde, um de educação, eu digo assessores, pessoas que vão me assessorar nessas áreas, né? Um que seja da área do meio ambiente, de urbanismo, porque as demandas elas chegam de vários lados. Então a gente tem que estar com um time forte, capacitado, com capacitação técnica, para poder me orientar, para estar junto comigo e a gente fazer um trabalho, um estudo, para aí sim sair os projetos de lei, sair as emendas, sair as indicações legislativas, né? Com base nisso que a gente vai poder desenvolver um bom trabalho. E eu só vou poder fazer esse trabalho em parceria com a população, em parceria com vocês. Eu preciso trabalhar junto, né? A gente não pode sair criando... Então, não vou sair prometendo que eu vou fazer um monte de coisa que eu não sei qual é a realidade. Eu tô vivendo a realidade de perto agora nas ruas. As pessoas estão me pedindo... Um senhor me pediu uma perna mecânica. Ele não tinha, tem com uma deficiência, precisando de uma ajuda. O outro me parou se eu podia ajudar com bilhete único. A outra me pediu um óculos. Olha quantas pessoas passando necessidade, gente. A gente precisa dar mais atenção. E isso mexe muito comigo, sabe? Então a gente precisa saber o que a gente pode fazer para devolver a dignidade. Porque não é ficar dando as coisas. Não é você dar a cesta básica. Aquele morador de rua não é você ficar lá todo dia levando a sopa para ele. Você tem que devolver a dignidade para ele ter a casa dele de volta, para ele ser capacitado, para ele poder trabalhar e dar um retorno também para a sociedade. É isso que a gente precisa acordar. E aí o que eu queria pedir a vocês, antes de eu começar a falar um pouquinho aqui das minhas propostas, é justamente que vocês analisem bem os candidatos que vocês vão votar. Me conheçam. Perguntem às pessoas que me conhecem quem é a Daniele, o que eu já fiz, né? E se você não é meu eleitor, se você não vai votar em mim, analise bem o seu candidato. Veja se essa pessoa que você vai eleger vai estar lá dentro para te representar. Quem ela está aliada, com quem ela está conversando, né? Quando fala do prefeito, ontem conversando com o Fernando Veloso, ele falou uma coisa muito importante. De olho no vice. Fique de olho no prefeito e quem é o vice do prefeito. Porque se vocês elegerem um prefeito que está pendurado na justiça, provavelmente ele vai cair antes de terminar o mandato e quem vai assumir é o vice. E quem é o vice? Então vamos olhar tudo, né? Olhem direitinho. E, gente, preciso colocar muitos vereadores bons. Não é só a Daniele Lamenha lá dentro, não. A gente precisa eleger muitos políticos bons que tenham esse olhar, né, voltado para as pessoas. Para a gente poder lá dentro ter voz, né? Precisamos de vozes para poder unir forças e aprovar os projetos que de fato vão beneficiar vocês. Então, claro, que eu estou aqui para pedir o seu voto, o seu apoio. Mas se você não é o meu eleitor, pense nisso com carinho, tá bom? Bom, gente, então vamos voltar aqui pro tema. Eu já falei um pouquinho da família, né? Eu vou falar agora para vocês um pouquinho a respeito da cultura. Eu nasci numa família, né, que vive da cultura. A minha mãe, ela foi diretora do Sindicato dos Artistas mais de 20 anos, sempre lutando, né, pela classe circense, que hoje também é muito abandonada e poucas políticas públicas são feitas para eles, não só para os circenses, como os itinerantes, também tem muita demanda dos músicos, teatro, enfim. Toda a nossa área cultural está muito carente, precisando de uma força. Muitos profissionais autônomos que vivem da cultura e que essa pandemia estão sofrendo também demais. E aí eu conversando com os profissionais dessa área, já recebi algumas demandas e me chamou a atenção o seguinte. Tem um artigo 346 da Lei Orgânica Municipal que fala o seguinte, eu vou pegar aqui para vocês, que o artigo municipal diz o seguinte: criar e manter em cada região administrativa, com ênfase naquelas que abrangem as áreas periféricas do município,
espaços culturais de múltiplos usos, devidamente equipados e acessíveis à população com uso inclusive de próprios municipais, tá? Por que eu peguei uma lei para trazer para vocês? Porque o pessoal fala assim, você vai criar mais lei? Gente, já tem muita lei. Tem muita lei. Se for necessário criar, a gente vai criar. Fazer emenda? Vamos fazer emenda. Mas tem leis abertas que não são cumpridas, não são fiscalizadas. Provavelmente um candidato, né, alguém que já passou pela cadeira, fez aquela lei, quem sentou depois não deu continuidade. Então, o que essa lei fala? Hoje, existem as lonas culturais, né, que são exatamente para esses múltiplos usos. Mas essas lonas estão abandonadas, né? Então, assim, não tem uma estrutura básica, assim, não tem uma estrutura que você possa desenvolver o trabalho, porque a lona ela pode ser feita para várias coisas, né? Você pode abrir o espaço ali para escola de circo, você pode utilizar ela para shows musicais, para aulas de teatro. Se a gente pegar, por exemplo, vou dar um exemplo que é um espaço maior que existe ali na Praça 11, que é o palco João da Baiana. Inclusive aquela praça ali, parte da Praça 11 é destinada para os circos, mas também o samba também usa aquele espaço ali. Ali tem um palco, embaixo tem como se fosse um camarim, então tem um espaço bom que você pode dar outras aulas, aula de artesanato, né? Então, assim, se em cada região administrativa usarem, inclusive, espaços, tem praças ociosas, que não tem nada, se monta uma estrutura básica, você já agrega ali projetos da comunidade, projetos ali em volta, para poder, inclusive, as crianças aproveitarem, os adultos também. Tem muitos adultos aí, tem muitos artistas, né, que querem se apresentar, e aí movimenta também a economia da região ali do bairro. Aí entra o pequeno empreendedor que leva o seu negócio para o evento, põe a sua barraquinha, né, para divulgar o seu trabalho. Então, a gente precisa ter um olhar voltado para a cultura nesse sentido. Então, eu vou fiscalizar, eu vou cobrar o artigo 346 da Lei Orgânica Municipal, ok? Essa é uma do compromisso que eu quero afirmar aqui com você. O outro é uma outra demanda que tem também da classe, que é a simplificação e desburocratização dos editais públicos para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Hoje os editais são muito confusos, não é uma forma clara. Tem pessoas que não têm muito entendimento para fazer e aí ficam de fora, não participam desses processos, tá? Então, eu quero, para poder justamente promover a transparência dos processos e mecanismos relacionados à realização das atividades, eventos artísticos, culturais, com espaço e equipamentos públicos, tais como editais, licenciamento, alvarás e autorizações. E aí eu queria falar com vocês com o exemplo da questão do alvará. Vou voltar ao exemplo do circo, porque é o que eu conheço de perto, tá? Desde criança, eu cresci no mundo do circo, então eu conheço bem de perto essa dificuldade. Por exemplo, se você tem um negócio, você paga um alvará, né? Para usar o ano todo. O itinerante, circo, parque, cada vez que ele muda de praça, ele tem que tirar um novo alvará. E cada alvará está em torno de 900 e alguma coisa, quase R$1.000 você paga. Então, se todo mês o circo mudar de praça ou o parque mudar de praça, ele tem que emitir outro alvará. Se ele muda mês a mês, eu imagino quanto ele não vai gastar de alvará no ano. E não tem como, gente. Não tem como, é inviável. Então, isso é uma das coisas que a gente quer, que eu quero fazer, é que para os itinerantes, seja lei, seja apenas um alvará anual, como é para todo mundo, e não a cada praça, tá? Esse é um outro compromisso que eu quero firmar com vocês. Agora eu quero falar um pouquinho com relação à educação. Eu sou aluna de escola municipal, né? Oriunda de escola municipal. Eu fiz o meu ensino fundamental na Escola Municipal França, em Piedade, onde eu tenho um carinho enorme. A diretora ainda é a mesma diretora Marília. Um beijo, Sueli Duarte, a vice-diretora maravilhosa, e todos os meus professores que eu guardo no coração, e meus colegas também de infância, que inclusive eu fiquei muito feliz que acabei de reencontrar um amigo de infância essa semana, o William. Um beijo grande, William, que estudou comigo no ensino fundamental. Gente, a educação é prioridade na vida de qualquer cidadão. É a base da formação. Eu acredito que esse perfil político
que agora está surgindo aí nas minhas veias, que eu estou manifestando esse desejo de fazer parte dessa vida pública, vem graças à educação. Vem graças, inclusive, à diretora Marília. Porque quando eu era estudante, ela já trabalhou, já despertou em mim esse desejo, né? Ela reconheceu essa habilidade, vamos dizer assim, a liderança que existe em mim. Desde nova, ela sempre me pegava para poder... Eu era representante de turma, representante do Grêmio Estudantil, tudo que era, eu até brinco com ela, né? Até quando era para fazer campanha que tinha campanha de diretores na escola, pelo menos na minha época era assim, não sei como é que mudou agora. Mas eu lembro que eu ia de sala em sala para pedir voto para a chapa dela. Gente, então assim, o diretor, ele vai identificando, né, essas habilidades, o diretor não, os professores de uma forma geral, vai percebendo o talento das suas crianças e vão desenvolvendo, né, ajudam elas a encorajar, a ter atitude para poder seguir a sua vida. Então, que você trabalha na base ali, quando é a criança, né, quando você desenvolve, você trabalha de forma assertiva, você cria, você desenvolve e essa criança ela cresce de uma forma mais madura, mais ciente do que ela quer para a vida dela, né? E aí dei essa volta toda para falar da educação porque eu queria que vocês conhecessem um pouquinho desse meu carinho e respeito. Eu não sou professora, não sou formada em pedagogia, mas eu tenho esse amor e esse respeito e carinho pelo tanto que eles me ajudaram no meu desenvolvimento como pessoa. E mediante a isso, eu tenho um projeto, né? Eu tenho que eu quero fazer, né? Na verdade, com base num projeto já existente no Tribunal de Contas do município, que é um programa chamado Visita às Escolas. O Pietro está aqui, ele falou: educação, sou apaixonado, sou professor de matemática e física e atualmente sou coordenador de pedagogia. Olha, legal, olha aí, tem um professor aqui comigo, tá vendo? Isso aí. E olha, tu falou tudo, Pietro. Essa é a educação preocupada com o socioemocional, exatamente. E aí, eu fui dar uma olhada no projeto que já existe, Visita às Escolas. Até, Pietro, se você que é professor deve conhecer um pouquinho, você deve receber a visita, né, do Tribunal de Contas do município na escola onde você trabalha. Você pode digitar aí que a gente vai acompanhando. O que eles fazem? Eles enviam técnicos nas escolas para poder justamente mapear quais são as necessidades de infraestrutura daquele colégio. Eu conversei com muitos professores, eu tenho amigos que são diretores de escola, e eles me relataram o seguinte: Dani, eu tenho um outro projeto que eu vou falar para vocês aqui daqui a pouquinho, uma outra proposta, e eles falaram assim: Dani, não adianta as suas ideias são maravilhosas, mas se não cuidar do básico, a gente não consegue desenvolver os outros trabalhos. E aí eu falei: mas o que está acontecendo hoje? Qual é a realidade de vocês? E aí ele me deu um exemplo, ele trabalha num colégio que fica em Santa Cruz. E ele falou que as janelas das escolas estão enferrujadas, falta água, não tem sabão. Então, como que quer que as aulas voltem, que as crianças vão para a escola, se o básico é a estrutura? Merenda, freezer quebrado para armazenar as merendas, as carnes, né, que tem que fazer para as crianças. São tantas coisas que faltam ainda em alguns colégios que estão de forma bem abandonadas, bem precárias. Então, se não existe o básico, como que as crianças vão ter um ambiente saudável para poder desenvolver, né, o potencial de cada um, e um ambiente para os professores também trabalharem com dignidade, né? Então, o meu compromisso com relação com base no programa Visita às Escolas, desenvolvido pelo Tribunal de Contas do município, eu quero criar um canal direto ao Legislativo para apurar as denúncias e acompanhar de forma detalhada as condições das escolas. E dessa forma, as famílias poderão falar comigo, os professores e os diretores das escolas. E eu, com a minha equipe, irei até vocês para poder mapear e levar isso ao executivo, cobrar das secretarias para que seja feito, né, o que for necessário com mais urgência, claro, dando prioridade àquelas que tiverem mais urgências. Então, isso é realmente uma das propostas que eu tenho em mente, uma das que eu quero fazer, se Deus quiser, que é justamente criar esse canal direto com o cidadão. Bom,
Uma outra coisa o Pietro botou aqui, exatamente, a educação dentro da escola vai além do conteúdo de sala de aula, perfeito. É amplo, exatamente, Pietro. As crianças têm que estar confortáveis, têm que ter uma estrutura, porque senão como vai estudar até dispersa. E criança que não tem merenda, não tem como comer, gente. Tem crianças, relatos aí até de creches, que a criança se alimenta só na escola, em casa não tem o que comer. É muito triste isso, né? Então, com certeza tem que ter um olhar voltado para isso, tá? Uma outra proposta é eu quero fazer uma indicação legislativa, tá? Para a implementação de educação empreendedora para a rede municipal de ensino, tendo o objetivo e disseminação da cultura empreendedora entre crianças e adolescentes do ensino fundamental, né? Então, o que seria isso? A gente precisa, aí no caso, cabe ao executivo, né, junto com as secretarias de educação, eu tenho um projeto já para poder apresentar. Já existe em outros municípios esse projeto de educação empreendedora para que a criança vá tendo de forma lúdica, né, uma orientação e os professores também nessa questão empreendedora. Porque assim, gente, hoje nós temos, na realidade até das famílias de crianças do município, muitos pais que trabalham por conta própria, são autônomos ou têm lojas e muitas vezes não sabem gerenciar o seu negócio, né? Tem muita dificuldade. Então isso vem lá de trás. Se você desde pequenininho você é estimulado, se você já tem alguém te ajudando a desenvolver esse seu lado, né, do racional, do emocional, a questão do inovar, né, da liderança, se desenvolve a questão da liderança desde pequenininho, toda essa parte empreendedora, né, a gestão financeira, como você lida com o dinheiro no dia a dia. Claro que a gente está falando de crianças que são menores, sendo fundamental, então um profissional, claro que seria um profissional direcionado para esse segmento, que vai saber trabalhar com essas crianças esses temas, que é muito importante, porque as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida. A gente vê que a tendência mais para frente é que tenhamos mais profissionais aí liberais, mais profissionais, inclusive, mais pessoas empreendendo, ao invés de ser um trabalho formal. Então a gente tem que estar atento para o futuro. E as crianças a gente tem que começar a trabalhar de agora, né? A gente não pode esperar chegar lá na frente e ver o que vai dar. A gente tem que desenvolver as nossas crianças agora. Shirley botou, essa é uma tendência de ensino. Na fundação, que sou coordenador, trabalhamos com ensino o empreendedor. Perfeito, muito bom, Shirley. Muito bom. E falando ainda da questão da educação, algo também eu tenho uma atenção, um carinho muito especial, é a inclusão e acessibilidade para as crianças com deficiência. E aí a gente fala também da estrutura do colégio para receber essas crianças cadeirantes. Às vezes tem escola que fica no alto, não tem escada, só escada, não tem acesso, não tem rampa, né? Crianças que precisam de mediadores para poder estar em sala de aula acompanhando, porque o professor, as turmas normalmente são cheias e ele não consegue, né, dar atenção. Tem que ter uma pessoa, um profissional ali acompanhando. A questão de ter alguém que saiba Libra para poder socializar aquela criança, de repente o básico do Libra no colégio, para que as crianças aprendam a se comunicar, para que elas não se sintam de lado, né? As crianças, eu recebi um videozinho, circulou muito na internet, uma menina que era surda-muda e ela vai postando o cartaz, assim, dizendo que ela fica triste na escola, que ninguém conversa com ela, ninguém brinca com ela. Isso tocou muito o meu coração. Então, assim, eu quero muito ouvir as mães, ouvir os profissionais, vocês que já estão acostumados a trabalhar com crianças com deficiência, para ver no que eu posso ajudar, o que a gente pode fazer para poder fazer políticas públicas voltadas para essas crianças também, tá? Não só crianças, como pessoas com deficiência de uma forma geral. Aqui no bairro onde eu moro, os idosos reclamam muito, calçadas, não tem rampas de acesso, então a gente tem que estar atento a tudo, tá? E outro ponto com relação ainda à educação é a atenção da saúde emocional dos professores, crianças e familiares. Gente, tem muitos professores entrando de licença por depressão, por ansiedade, principalmente agora na pandemia, que eles tiveram que se reinventar,
né? Foi uma pressão muito grande, é tudo muito novo para crianças, para os familiares que estão por trás das crianças que trabalham, tem que conciliar, ajudar os filhos, né, ainda a trabalhar, e para os professores que da noite para o dia tiveram que se reinventar e jogar conteúdo na internet, aprender a gravar vídeo, várias coisas que não estavam acostumados e estão tendo que fazer, né? E aí isso abala médico psicológico. Então a gente precisa ter psicopedagogos psicológicos, psicólogos, assistente social trabalhando nas escolas, junto, para poder, não é tratar depois que teve o problema, não, é prevenir, né? Trabalhar na prevenção. Então isso é algo muito importante também que a gente tem que ficar de olho. Eu estou de olho e eu quero muito fazer um trabalho voltado nesse sentido também. Tá bom, gente? A Ana botou aqui, fisioterapeuta na escola, Dani. Que legal, Ana. Que bom. Ontem eu estive com ela em Jacarepaguá conversando. Que bom que você está aqui. Fisioterapeuta nas escolas. Olha aí. Gente, o que vocês tiverem de demandas, de solicitação, nas minhas redes sociais tem meu canal direto de WhatsApp. Vai mandando. Eu quero ter essa relação com vocês de proximidade para eu poder escutar. E eu quero legislar para o povo, para vocês, para o cidadão. Então, o que vocês tiverem, o que eu puder fazer, não tenha dúvida que eu vou fazer o meu melhor. Bom, gente, falando agora para finalizar um pouquinho a questão do empreendedorismo, né? Eu gostaria de fazer uma indicação legislativa também, que é uma proposta de educação integrada, né? Essa proposta, ela deverá contemplar todos os segmentos, né? Incluindo pequeno, microempreendedor. E nesse programa é fundamental integrar projetos já existentes, né? Em parceria com o município, para capacitação de profissional e formação de novos empreendedores. Eu até falei para vocês, né, que quando eu fui convidada para entrar na política, foi num evento que eu organizei para mulheres empreendedoras. E nesse evento, eu percebi, né, que muitas mulheres não sabiam como fazer para poder alavancar o seu negócio. Elas tinham a ideia, sabiam fazer bem o seu trabalho, mas não sabiam como divulgar, não sabiam como fazer a gestão financeira. Aí entra, né, aquilo que eu falei lá de trás da educação empreendedora nas escolas, que se é trabalhado desde cedo, lá na frente já dá um retorno bacana. Então, assim, tem muitos empreendedores que não sabem por onde começar. Então, quando a gente faz uma educação integrada, facilitando essas parcerias com projetos e municípios, a gente consegue chegar nessas pessoas para dar uma formação e também dar um apoio jurídico, um apoio contábil, para que elas saibam por onde. Como que eu vou abrir uma empresa? Hoje tem o MEI. O MEI é tranquilo, mas tem outras formalidades e outras formas de empresas que são um pouquinho, demandam mais atenção, demandam um conhecimento maior. E aí, se você tem alguém ali que possa te ouvir, te dar o direcionamento, como que faz, fica mais fácil, né? E a gente consegue ajudar esse empreendedor. Porque quando o empreendedor ele cresce, ele gera emprego, ele gera e renda para sua família. E aí volta a crescer o nosso desenvolvimento da nossa cidade, que é o que a gente precisa trabalhar, né? E uma outra é uma indicação legislativa em favor das mulheres. Aí eu vou falar das mulheres, né? Para que o Executivo aposte no desenvolvimento do empreendedorismo feminino através de programas locais para incubar e impulsionar projetos de mulheres, assim reduzindo a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. A gente sabe que ainda existe uma desigualdade, né? Os homens ainda estão financeiramente sendo melhor remunerados do que as mulheres. E também a questão do reconhecimento, né? Muitos negócios dos homens conseguem perdurar por muitos anos, né? Eles vingam os trabalhos, porque o homem, normalmente, ele já tem aquilo, né, por natureza, de focar no trabalho. Ele sai de casa, ele foca no trabalho, ele fica ali e volta para o seu lar no final do dia. A mulher, não, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela tem que cuidar das crianças que estão indo para a escola, ela tem a questão da alimentação. Quando ela é mãe solteira, ela tem que pensar quem é que vai ficar com o meu filho. Então, ela não consegue render tanto. Tem uma pesquisa que saiu no Sebrae, depois eu trago para vocês esses dados, que fala exatamente que a mulher ela não consegue ser tão produtiva quanto o homem por conta dessas outras tarefas que ela tem que dividir. Ela divide a casa, né, com o seu trabalho e gerenciar os funcionários. Então, ela trabalha numa carga horária menor, né, e por isso, muitas vezes, o seu trabalho não consegue decolar como deveria, porque não tem esse apoio. Então, quando você disponibiliza um espaço, uma incubadora, onde elas possam
levar o seu negócio para lá, pelo menos por um período de 6 meses, onde ela vai ser treinada, onde a gente vai ter profissionais lá orientando como que ela faz para dar um direcionamento no trabalho dela. E dali por diante ela toca sozinha, a gente já deu um caminho, ela já teve alguém ali orientando. Então, assim, gente, esses são os projetos que eu tenho, né, como candidata a vereadora, que, se Deus quiser, eu quero colocar em prática logo, né? E o principal é ouvir. Eu quero ouvir. Eu quero poder fazer uma gestão na minha, como vereadora participativa, né? Sempre com vocês. Só assim a gente vai conseguir alcançar o resultado esperado, né? Não adianta a gente ficar criando coisas mirabolantes. De repente estou falando alguma coisa que fala, não, mas isso já funciona muito bem, não precisa, vamos para o outro lado. Então vamos para o outro lado, né? A gente precisa realmente ter os dados, se pautar exatamente pela necessidade, qual é a maior necessidade. Eu estive na feira do Andaraí e fui conversando com vários feirantes. E aí, uma das coisas que eles relataram é que eles gostariam de ter mais tempo de feira, porque a feira deles termina 13 horas. 13 horas a prefeitura já manda encerrar, fecha. Eles não podem ficar mais tempo. E aí eles têm todo um investimento para poder comprar os produtos, para vender o seu produto, e o tempo é curto. Eles gostariam de estender esse horário, né, das feiras até as 15 horas, se eu não me engano, foi a solicitação deles. E aí eles falaram que às vezes a prefeitura passa e pede para fechar às 13 porque tem que limpar a rua. A Colombe tem que limpar a rua. Gente, isso tudo é conversado, tem que ser solicitado, né? Por que não combinar com a Colombe de passar mais tarde? Se vai beneficiar o feirante que vai estar alimentando tantas famílias, não só a gente que está indo lá comprar o produto, que também às vezes a gente se atrasa um pouquinho, opa, a feira ainda está lá. Mas também ele que tem tantas famílias, para quantas rendas não é geradas com isso, com esse trabalho que eles fazem. Então, assim, é ouvir a demanda e ver o que nós podemos fazer. Eu costumo falar sempre o seguinte, o não eu já tenho. Eu vou tentar o sim, né? Esse é o meu compromisso com vocês. O não eu já tenho. Eu vou atrás do sim, que é o que eu quero fazer, né? E a gente vai trabalhar juntos na graça de Deus. A Shirley botou, por isso é tão importante que as escolas tenham uma equipe multidisciplinar capaz de trabalhar com o socioemocional de alunos, pais e equipe em geral. Perfeito, Shirley. Sua colocação é perfeita. Eu lembro que quando eu era da Escola Municipal França, a minha diretora tinha um olhar assim muito humanizado. E ela conseguia mapear os pais que tinham certas habilidades e ela integrava nos projetos das escolas. Isso era fantástico. Então, assim, se ela percebia que um pai era pintor, por exemplo, e aí ela chamava, tô precisando pintar o muro da escola. E aí formava um time, assim, com os alunos, com eles, pra gente pintar o muro da escola. Vai ter uma apresentação Dia das Mães. E aí a gente ia lá, cantava, participava, tinha aula de flauta e tal. E a gente participava e ela conseguia, por exemplo, a minha mãe sempre foi da área de cultura. Então ela falava, Ana, você pode levar uns artistas lá para se apresentar para as crianças? E ela levava. Então ela integrava a família, né? Quando você traz a família para dentro da escola, as coisas fluem muito melhor. Muitas vezes as crianças falam assim, essa criança dá problema. Gente, a criança não dá problema. Por que ela está dando problema? Existe algo por trás dessa criança que demanda uma atenção. O que está acontecendo na casa dela? Essa criança é violenta, mas será que ela não sofre violência em casa? E aí entra o papel do assistente social para ir na casa dessa criança, para acompanhar de perto o que está acontecendo. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é que eu estarei atenta a cada uma dessas propostas que eu falei para vocês. Atenção na família, no cidadão carioca. Foco na cultura, no empreendedorismo e na educação. Essas são as minhas bandeiras. Esses são os compromissos que eu quero assumir com vocês. E eu quero fazer com vocês. Meu gabinete vai estar sempre de portas abertas para atender as demandas. Como eu falei, quero fazer um gabinete estratégico com pessoas técnicas que estejam realmente habilitadas para poder atender a população naqueles segmentos, né? Que são vários, né? Que abrange a área aí do município. E é isso. Eu espero que vocês
estejam comigo nessa caminhada de coração. Eu espero poder caminhar junto com vocês. Deixa eu ver rapidinho aqui se tem... Elaide entrou, minha querida Elaide, minha coordenadora. Pietro, Ana, Jô. Deixa eu ver mais quem tá aqui. A Graça, Shirley, Marcos, Ângelo. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Quero agradecer de coração. Tu arrasou, Dani. Triste demais que fiquei doente essa semana e ainda não consegui te acompanhar. Ah, olha, eu estarei aí com vocês no sábado, se eu não me engano. Sábado, né, Jô? Minha agenda tá confirmada com eles, né? Estarei no Rocha, aí com vocês, visitando. Mas vai ser um prazer. Depois eu vou passar lá minha agenda para vocês poderem me acompanhar. Já estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, tá, gente? Essas são as minhas bandeiras. Essa é a Daniele Lamenha. É a forma como eu penso, é a forma como eu quero trabalhar. Tá bom, gente? De coração, eu agradeço e espero que vocês possam divulgar essa live para os amigos de vocês, para os familiares, para que eles conheçam um pouquinho mais. Tem o meu WhatsApp, que é o 99915133. Vocês podem mandar as solicitações de vocês, sugestões, pode colocar que a gente vai interagindo, a minha equipe vai respondendo, vai me passando também. Se vocês quiserem que eu conheça o bairro onde vocês moram, me levar para conhecer a comunidade, pode mandar pelo WhatsApp também, que eu vou visitar, assim como o Pietro fez com a Shirley, também me convidaram, eu estarei lá com eles no Rocha. Visite minhas redes sociais, tem o Instagram, que vocês estão aqui comigo, tem o Facebook, Daniele Lamenha RJ, o meu canal do YouTube, Daniele Lamenha RJ. Então vem comigo, meu número é 55999, não esqueça. Um beijo grande, obrigada, gratidão por esse momento aqui, por essa partilha, por vocês estarem aqui comigo nessa noite e a gente ter essa troca tão gostosa. Um beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau.